Boa tarde, pessoal. Pessoal, o objetivo da aula de hoje é a gente concluir a implementação da aula passada, tirar dúvidas que vocês tenham e, eventualmente, com o tempo disponível, melhorar um pouco, generalizar, melhor dizendo, um pouco a nossa implementação. Dito isso, só para eu sentir como é que estão vocês e como é que foi, etc. Quem pegou no código da aula passada de lá para cá? Certo. Ou seja, muito poucos, né? Beleza. Quem conseguiu completar o código e deixá-lo funcional? Ok. Então, as outras pessoas estão com dúvidas, né? Beleza. A aula de hoje se propõe a isso mesmo, então vamos ter, espero eu, bastante tempo para tirar dúvidas. Quero dizer uma outra coisa, né? Eu e o Rudinho, vocês sabem perfeitamente como foi a aula passada, e a aula passada o Rudini escolheu apresentar um problema que ele achava desafiador, interessante, para pegar digamos assim, o interesse de vocês. Acredito eu que ele achou que se falasse uma coisa muito simples, vocês poderiam ficar desinteressados. Mas, de lá para cá, a gente teve um ping-pong de conversa. Alguns de vocês chegaram para conversar comigo, inclusive, porque eu sou professor de matemática discreta, né? E falaram, professor, foi muito acima, e etc., o nível. Então, para as aulas seguintes, a gente vai fazer um negócio mais pé no chão, certo? Só para vocês ficarem mais tranquilos. Eu vou ter, o plano inicial meu com o Rudini era haver um revezamento, até para ficar legal, para essa atividade não nos ocupar muito tempo. Então, eu estou dando essa aula de hoje, porque, enfim, eu comecei a implementação passada, é bom que eu termine. Mas aí na aula que vem o Rudini vai apresentar alguma coisa. E depois você, eu, provavelmente, etc. A gente vai ficar nessa alternância, tá certo? O objetivo é completar o código num primeiro momento, mas antes eu preciso recapitular o algoritmo com vocês, né? A gente está começando a falar agora. Da aula passada para cá vocês já devem ter estudado muita coisa das disciplinas. Então, recapitulando como é que funciona, tá certo? O que é que a gente está falando? A gente está falando do problema de caminhos mínimos de fonte única em grafos ponderados, tá certo? Tem algumas coisas interessantes só nessa descrição. Grafos ponderados com pesos positivos. Porque o Rudini falou, eu quase peguei esse gancho na aula passada, mas eu me mantive calado para deixar o Rudini seguir com a linha de raciocínio dele. Só perguntando, vocês estão conseguindo... Está escuro aqui, porque por causa do código, né? Mas vocês estão enxergando aqui direito? Alguém está com dificuldade de enxergar o quadro aqui? Um pouco, né? Pode, por favor, ligar a luz à frente? Só enquanto a gente usa o quadro. O Rudini falou na aula passada que tem mais de um problema de caminhos mínimos. Por exemplo, ele falou que você pode ter interesse em calcular os caminhos mínimos entre todos os pares de vértices. Certo? E ele disse assim, mas não é esse o problema que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar o problema de caminhos mínimos de fonte única. Isso quer dizer que a gente vai estudar o problema de caminhos mínimos partindo de um vértice e indo para todos os outros. Aí alguém poderia se perguntar, tá, beleza, sem problema nenhum com relação a isso, mas por que a gente não poderia estudar também, que talvez pareça mais simples, o problema de caminhos mínimos entre dois pares de vértices fixos? Alguém poderia pensar, não seria mais simples eu dou a origem, eu dou o destino e quero saber o caminho mínimo? Alguém poderia pensar, isso é mais simples, por que a gente começa daí, certo? Mas olha que interessante, quando você começa a trabalhar no problema, você percebe que ao resolver o problema de caminho mínimo de um fonte única para destino único, você acaba resolvendo o problema de fonte única para todos os demais vértices. Porque para calcular a distância de um vértice para outro, possivelmente o caminho mínimo ele passa por outros vértices, né? E o caminho mínimo, o trecho inicial do caminho que passa pelos outros vértices também tem que ser mínimo. Porque senão você poderia trocar esse caminho supostamente mínimo por um outro melhor,
e obter um caminho melhor para o seu destino final? Estão pegando o raciocínio? Estou dizendo o seguinte, né? Se alguém não pegou. Digamos que eu dissesse que eu quero o caminho mínimo de um vértice O, origem, para um vértice D de destino. Só isso que eu quero. Aí o que eu digo é o seguinte, olha, a menos no caso trivial em que esse caminho é só uma aresta, e mesmo assim você teria que garantir que um caminho com mais arestas não seria melhor, se você passa por um outro vértice no meio do caminho, digamos assim, um vértice M no meio do caminho, certo? E se isso aqui é um caminho mínimo, então esse pedaço que vai de O até M tem que ser um caminho mínimo também. É isso que eu estou dizendo. Porque se não fosse, se tivesse um caminho melhor de O até M, eu tiraria esse pedaço inicial, botaria um caminho melhor, e então eu estaria obtendo um caminho melhor de O até D. Mas isso é um absurdo com a hipótese inicial de que isso aqui era um caminho mínimo de O até D. Certo? Isso é um problema, isso é uma propriedade de otimalidade, que vocês vão estudar quando chegarem em Cana, tá certo? Construção e análise de algoritmos. Então, eu estou dando para vocês a intuição pela qual a gente estuda o problema de caminhos mínimos de fonte única logo para todos os outros vértices, tá certo? Porque calcular caminho mínimo de um vértice fixo para outro vértice fixo acaba tendo a mesma complexidade, a mesma dificuldade de você calcular de um para todos os outros, certo? Assintoticamente falando, dá no mesmo. Pronto, ok. Isso é uma observação. Outra observação, eu acho que o Rudine também tocou um pouco nesse ponto na aula passada. A gente está lidando com o caso de pesos positivos. Por quê? Bom, porque primeiro, certamente, isso é o caso mais útil. Como vocês sabem, grafos representam coisas na prática. Então, por exemplo, a coisa mais intuitiva que a gente pode pensar é essas arestas, elas representam, os vértices representam cidades e as arestas representam estradas entre essas cidades. E o peso da aresta é o tamanho da estrada, então que fica a distância, né? Bom, não existe distância negativa, né, na realidade. Então, e assim vai, né? Isso aqui poderiam ser aeroportos e as arestas correspondem a voos. Aí tem, por exemplo, o tempo de cada voo, que é conhecido, certo? Também não tem duração negativa, né, na nossa realidade. Então, por causa disso é que a gente estuda. Mas o interessante é, se você resolve considerar pesos negativos, digamos, só por uma curiosidade teórica, né? O problema fica mais complicado. O algoritmo de Dijkstra não funciona mais. Fácil bolar um contra-exemplozinho que mostra que ele não funciona mais. Não garante a otimalidade do caminho obtido. É isso, gente. Bom, o algoritmo de Dijkstra funciona para qualquer vértice de origem, tá certo? Aí na nossa implementação eu fiz uma convenção simplificadora. A gente já tinha, vocês não tinham estudado grafos antes, né? Pelo que eu lembro. Então, a gente já tinha um problema, várias coisas na aula passada, né? Programar o algoritmo, representar o gráfico, fazer a leitura do gráfico. Então eu disse, gente, vamos fazer uma hipótese simplificadora, sem perda de generalidade significativa. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que a origem é o vértice zero, certo? Então, sem problema, sem perda de generalidade significativa, a gente diz que o vértice zero é o vértice de origem, a partir do qual a gente quer calcular as distâncias. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que o algoritmo de Dijkstra funciona? Recapitulando da aula passada para a gente poder seguir para a implementação. Ele funciona assim. Ele mantém uma fronteira de vértices. Quem está dentro da fronteira já teve a sua distância corretamente calculada. Então, a fronteira começa contendo só o vértice de origem, que para a nossa implementação é o vértice zero. Vocês viram que eu já troquei as letras A, B, C, D, etc., por números, né? Então, os vértices já estão numerados de zero em diante, de 0 a n-1. No início, só o vértice de origem está dentro da fronteira. Ou seja, no início, eu só sei a distância com certeza, assim, corretamente calculada, do vértice de origem para ele mesmo. Para os outros eu não sei. E a gente também mantém durante todo o algoritmo uma estimativa de distância
até os demais vértices. Na verdade, para todos os vértices. Só que para alguns deles a estimativa já foi corretamente calculada, para outros não. Tá? Então, como é que fica aqui no nosso caso? No início do algoritmo, como eu disse, só o vértice 0 está dentro da fronteira. Então, para ele, a gente já tem a distância corretamente calculada, que é 0. Para os outros, a estimativa é infinita. Certo? É conveniente dizer assim. A gente já viu na aula passada, né, que esse infinito, na prática, ele pode ser representado de maneira conveniente por algumas constantes que você pode usar na programação, né? Tipo assim, se você está no âmbito dos inteiros, você pode escolher int max. E aí, se as suas distâncias não forem grandes o suficiente para alguma distância, na realidade, no próprio grafo, chegar até isso, então não existe ambiguidade, né? Muito bem. Aí o que a gente faz a cada iteração do algoritmo? A gente pega o último vértice que foi colocado dentro da fronteira e diz assim, olha, esse vértice foi colocado... Desculpa, gente, eu estou vendo vários de vocês olhando para o computador. Podem olhar, eu tenho que me trabalhar. Mas é porque eu acho, a menos que isso daqui esteja fácil para quem já está olhando para o computador, eu acho que vocês deviam se concentrar no entendimento do algoritmo. Enfim, o que a gente faz? A gente faz o seguinte. Beleza, a gente tem as estimativas de distância, para alguns vértices ela já está corretamente calculada, ou seja, ela já é a própria distância. No início do algoritmo, isso vale só para o vértice 0. Vou marcar aqui com asterisco quem está dentro da fronteira, tanto no desenho quanto aqui. Beleza. Aí, em cada iteração do algoritmo, a gente diz o seguinte, beleza, pega o último vértice que você botou dentro da fronteira e vê se através dele você não consegue uma estimativa de distância melhor para os vizinhos dele. Bom, a gente pode pensar o seguinte, que no início, o último vértice que foi colocado na fronteira foi o 0. A gente pode pensar que no início mesmo, a fronteira era vazia, não tinha ninguém lá dentro. Aí depois a gente pegou e botou o vértice 0 lá dentro. Nesse sentido, se assim a gente pensar, só para fim do entendimento intuitivo, o 0 foi o último vértice que a gente colocou na fronteira. Aí nesse momento começa. Aí a gente vai fazer agora um procedimento que vai se repetir para todo o restante do algoritmo. A gente vê o seguinte. Considera cada vizinho do vértice em questão, que no caso é o vértice 0, o último que foi colocado dentro da fronteira. Bom, tem vários, né? Os vizinhos do 0 são o 1, o 3, o 5 e o 6. Então, vamos ter 4 iterações nesse laço. Vamos começar pelo 1. A estimativa de distância até o 1. Eu vou colocar as estimativas aqui, que fica melhor também. Então, vamos lá. Infinito, 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 infinito. Beleza. A estimativa de distância até o 1 é maior do que a distância do 0 até o 0 mais a aresta 0,1. Então, infinito é maior do que a distância da origem até o 0, que é 0, mais a aresta 0,1? Sim, infinito é mais do que 0 mais 2, né? Uma maneira complicada de dizer o seguinte, em outras palavras, né? O caminho do 0 até o 1, por meio dessa aresta, é melhor do que tudo que eu tinha descoberto até o 1 até agora? Sim, é melhor. Então, o que é que eu faço? Eu digo assim, a estimativa de distância até o 1 agora passa a ser 2, que é 0 mais 2. Certo? Se a gente tivesse na versão mais completa do algoritmo de Dijkstra, em que a gente calcula também os caminhos mínimos, os próprios caminhos, não apenas as distâncias, mas os caminhos, a gente estaria guardando outra coisa nesse momento. Mas a gente não está. Então, beleza. Próximo vizinho. Será que atingiu 3, o vizinho 3, né? Será que atingiu 3 a partir do 0 é melhor do que o que eu tinha conseguido antes? Sim, porque o que eu tinha antes era, na verdade, eu não tinha conseguido atingir o 3 ainda. Agora eu consigo um caminho de peso quanto até o 3? 8, que é a distância até o 0, mais a aresta do 0 para o 3, que tem peso 8. Então, beleza, 8 é muito melhor do que infinito. Tá ótimo. Próximo. O caminho do 0 até o caminho que vai da origem até o 0 e do 0 até o 5 é melhor do que o que eu tenho para o 5 até agora? É. 3 é muito melhor do que infinito. Beleza. E aí,
Idem para o 6, né? A estimativa passa a ser 1. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fala. Hã? Qual que é o destino? Não, é Guilherme, né? Guilherme, não tem destino, lembra? Agora há pouco foi que eu falei, a gente poderia considerar a versão do problema de caminhos mínimos que tem uma origem fixa e um destino fixo, certo? Mas a gente percebe, ao resolver este problema mais restrito, que para resolver ele a gente acaba resolvendo o problema de fonte única para todos os outros. Lembra do problema da otimalidade dos caminhos menores? Pela argumentação? Por aquela argumentação, eu voltei para a versão do problema que a gente já estava discutindo na aula passada, que é da origem para todos os outros. Então não tem um destino fixo. Poderia. Você está certo. Na prática, se você for medir o tempo absoluto, pode ser, sim, que o problema de origem fixa e destino fixo acabe sendo resolvido bem mais rapidamente que o problema geral. Você está certo. O problema é que aí a gente fica na dependência de qual é o vértice. Porque, por exemplo, dá para perceber aqui que eu vou chegar por último onde aqui, né? Eu vou chegar no 4 por último, né? Que ele está mais distante, assim, em princípio, né? E aí, se você prestar atenção e pensar no tempo que vai levar para chegar no problema de origem fixa e destino fixo, do 0 até o 4, e o tempo que vai levar para resolver o problema do 0 para todos, você vai ver que dá a mesma coisa. Aí o que é que a gente faz? Mais na frente no curso, quando vocês estiverem em algoritmos em grafos, e estudando os algoritmos, o tempo deles, usando a tal da notação assintótica de complexidade, aí vocês vão ver algoritmos, sei lá, O de n ao quadrado e etc. Quando você for tentar fazer essa estimativa para o tempo de execução da versão do algoritmo de Dijkstra com destino fixo, você vai ver que, no pior caso, dá no mesmo. Então é por isso, porque como a gente tipicamente em ciência da computação se atém ao pior caso, a gente acaba resolvendo o problema mais geral logo. Porque resolver o problema restrito não é assintoticamente mais rápido. Beleza. Pronto. Fizemos a primeira iteração, né? O vértice 0 foi colocado para dentro da fronteira, a gente olhou os vizinhos dele, atualizou as estimativas de distância. Aliás, eu preciso fazer isso aqui na minha tabelinha do lado. Para o 1, para o 3, para o 5 e para o 6. 2, 8, 3 e 1. Pronto. Agora, se vocês lembrarem da aula passada, a sacada do algoritmo de Dijkstra é o seguinte. Eu vou olhar para os vértices que ainda não estão dentro da fronteira, que são todos exceto o 0 neste momento, e vou olhar quem é que tem a menor estimativa de distância. É possível provar, isso é muito bonito, vocês vão ver a demonstração disso em algoritmos em grafos, é possível provar que no início de cada iteração do algoritmo de Dijkstra, aquele vértice que tiver a menor estimativa de distância, para esse vértice a estimativa é a própria distância. Ela está corretamente calculada. Muito legal. No caso, de quem se trata, né? Quem é o vértice que está com a menor estimativa de distância no momento? O 6, muito bem. Estimativa 1, né? Beleza, então o que é que a gente faz? A gente coloca o 6 dentro da fronteira. Para o 6, ele mesmo, como eu disse, a distância já estava corretamente calculada, então a distância não muda. Agora, ele passa a estar dentro da fronteira, eu vou marcar aqui o asteriscozinho, e de resto, o que é que eu faço? Eu olho a vizinhança do 6 para saber se tem alguém que pode ter a sua estimativa de distância melhorada por um caminho vindo a partir do 6. Aí eu pergunto, é o caso? Não, porque o 6 não tem ninguém como vizinho, no sentido de que não tem ninguém na vizinhança de saída do 6, não se acostumando com a terminologia. Tem a vizinhança de entrada, quem é que manda a aresta para um certo vértice, tem a vizinhança de saída, né? Quem é que recebe a aresta de um certo vértice. O 6 tem um 0 na sua vizinhança de entrada, mas não tem ninguém na sua vizinhança de saída.
Então, o laço que vai percorrer a vizinhança de saída do 6 não vai encontrar ninguém. Portanto, próxima iteração. Beleza. Agora, quem é que tem a menor estimativa? Quem é que está fora da fronteira e quem é que tem a menor estimativa de distância? 1. Beleza. 2 é menor do que o resto aqui. Beleza. Então, coloquemos o 1 para dentro da fronteira. Aí lá vamos nós. Olha a vizinhança de saída do 1, que no caso é só o 3, para ver se a gente melhora. Muito bem. O caminho que chega ao 3 via 1 é melhor do que o que eu tinha até agora para o 3? Sim, né? Porque eu tinha conseguido um caminho de peso ou de distância de tamanho 8 até o 3. E agora eu consigo de tamanho 6, né? Aí presta atenção no cálculo, né? É a distância até o 1 mais a aresta. E dá 6, que é melhor do que isso. Então, beleza. 6. Tudo certo? Próxima iteração. Vamos lá. De quem está fora da fronteira, quem é que tem a menor estimativa? O 5, né? O pessoal que está fora da fronteira são esses. O menor número é o 5 aqui. Muito bem. Então, o 5 entra na fronteira. E agora, como de costume, a gente chega, olha a vizinhança de saída do 5 e vê se a gente melhora as estimativas para esses vértices. Quem são os vizinhos de saída do 5? O 0, o 3 e o 4. Beleza. Começando pelo 0. Será que a gente pode melhorar a estimativa até o 0? Bom, dependendo de como você programe, neste ponto você pode fazer um teste, se você quiser, e para perceber que o 0 já está dentro da fronteira. Por isso você não precisaria nem considerá-lo. Mas o legal é que se você não fizer esse teste, também certamente não vai dar nada errado no algoritmo. Porque se eu já consigo provar que o 0 já estava com distância calculada, então nenhuma distância, nenhum tamanho de caminho que saia do 0, passe por outros vértices e volte para o 0, vai ser melhor do que o que eu tinha até o 0. Até então. Certo? E de fato não é. Né? Não é melhor, vindo do 5 para o 0, não é melhor que eu já tinha, né? Qual a distância do 0 até o 0? 0. O que é que eu tenho para oferecer chegando ao 0 vindo do 5? Eu tenho a oferecer um caminho de peso 3 mais 3. Certamente não é jogo. Certo? Então eu não consigo melhorar a estimativa para o 0 e passo para o próximo vértice. Certo? Então só para deixar essa observação, se você quiser, você bota um teste para saber se o cara está dentro da fronteira já. E você nem faz a comparação da distância. Mas se você quiser ignorar, você pode seguramente ignorar esse teste e fazer o teste, a comparação com a distância, que não vai estragar nada. Próximo vizinho é o 3. Será que chegar ao 3 via 5 é melhor do que o que eu tinha até agora? Sim. É, né? Porque eu tinha conseguido um caminho de tamanho 6 e agora tem 5. Massa. Então, beleza. Até o 3 fica 5 agora. Tudo bem? Próximo vizinho é o 4. O 4 ele não tinha sido atingido ainda. Então, legal, né? Eu consigo atingi-lo agora, certo? Ok? Então, eu vou do infinito para quanto? 17. Quem é o vértice cuja vizinhança eu estou percorrendo nesta iteração? Vértice 5. Então, é a distância até o 5, mais o peso da aresta. E dá 9, né? 9 melhor do que infinito. Beleza. Tudo certo? Ok. E parou, né? No sentido de que terminou a vizinhança do 5, próxima iteração. Vamos lá. Aqui, certo. Obrigado. Ah, isso. Valeu, gente. Estava só aqui na tabela. É isso. Ok. Tá faltando eu botar a gente dentro da fronteira. Quem é que tá? 0156. 0156. É isso mesmo, tá bom. Ok. Dentre os vértices que estão fora da fronteira, quem é o que tem menor estimativa?
O 3. Muito bem. Então, o 3 entra na fronteira. Lá vamos nós. Pega a vizinhança de saída do 3 e vê se você consegue alguma coisa melhor do que você já tinha. Chegar ao 4 via 3 é melhor do que o que eu tinha antes? Pois é, sim, né? Porque eu tinha um caminho de tamanho 9. E agora eu chego e atingo um caminho de tamanho 7. Ok, então o 4 vai para uma estimativa 7, aqui também. E é isso, né? O único vértice na vizinhança de saída do 3 é o 4, né? Beleza. Vamos lá. Dos vértices que estão fora da fronteira, quem é o que tem menor estimativa? Ops, obrigado, gente, obrigado. Ok, dos vértices que estão fora da fronteira, quem é que tem menor? 4. Ok. Então, coloquemos ele dentro da fronteira. Aí olha a vizinhança de saída do 4. Não tem. Muito bem, né? Vai a vizinhança vazia, assim como a do 6. Ok, próxima iteração. Dos vértices que tem estimativa que estão fora da fronteira, quem é que tem menor estimativa? O 2. E aí, bom, na verdade, o 2, ele tem a menor estimativa? Tem. Porque no conjunto unitário, que só tem o infinito é o menor, né? Mas isso também é sinal de que agora não tem. Todo mundo que está fora da fronteira não foi atingido. Percebem? Eu estou falando uma frase que vale para essa execução do algoritmo, mas vale para outras também. Imagina que você está executando o algoritmo de Dijkstra, aí tem vértices lá fora ainda, mas todos eles estão com estimativa infinita. O que isso significa? Significa o seguinte, tem uma parte do grafo, né, que são esses outros vértices, que não são atingíveis por arestas saindo daqui, né? Não existem essas arestas aqui. Isso significa que esses caras estão completamente desconectados disso aqui? Não! O 2 é um bom exemplo. Ele manda arestas para os vértices que estão aqui dentro, mas ele não recebe. Beleza? Bom, neste ponto, o algoritmo de Dijkstra sabe o seguinte. Pode parar, porque não tem mais estimativa de distância a ser melhorada. E todos os vértices que estiverem fora da fronteira são inatingíveis a partir da origem. E assim sendo, a estimativa deles, que no caso está infinito, já é a distância também. Está correto, é isso mesmo, podemos parar. Certo? É assim que funciona o algoritmo. Alguma dúvida, pessoal? Fala. Essa ideia isso. Isso. É porque, veja, né? Se eu não distinguir... Isso é uma boa pergunta. Desculpe, eu esqueci teu nome. Militão. Tá, rapaz, olha só, se eu... Aqui no desenho a fronteira é muito clara. Tem o meu tracejadozinho. Mas se a gente olha claramente, o algoritmo não vai ter um desenho para manipular. Ele vai ter algo mais próximo disso daqui. E aí, presta atenção. Se eu não fizer nenhum tipo de marcação, a minha marcação aqui era o asterisco, certo? Imagina que eu faço assim, ó. Eu não tenho asterisco para marcar quem é que está dentro e quem é que está fora. Quando eu for passar por esse vetor de estimativa de distância para saber quem é que tem a menor estimativa para eu estar dentro da fronteira, sempre vai ser... Muito bem, quem está falando? Dani, continue. Sempre vai ser o zero. Porque o vértice de origem já começa com a estimativa zero. Então você não vai conseguir distinguir entre os vértices que estão fora e precisam ser colocados para dentro e, portanto, ter sua vizinhança de saída percorrida, e os outros que já foram dentro, já foram colocados para dentro, já tiveram sua vizinhança de saída percorrida. Você precisa, de alguma maneira, distinguir esse pessoal.
Beleza? Ficou claro mesmo? Ó, imagine aquele passo em que eu percorro os vértices para saber quem é que eu vou botar para dentro agora. Porque, veja, botar para dentro significa basicamente o seguinte: escolher o cara e percorrer a vizinhança de saída dele para atualizar a estimativa de distância dos vizinhos dele. Isso é que é botar para dentro. Sempre que eu for, imagine qualquer estado anterior desse algoritmo. Imagina que você vai percorrer, isso aqui já é um vetor, né? Claramente. Isso é um vetor, e aí você vai pegar o menor elemento. Se você não diferenciar os caras que estão dentro da fronteira dos que estão fora, você vai sempre achar que o mínimo é sempre um zero. Porque o vetor é iniciado com zero e infinitos. Aí tudo bem, ao longo da execução do algoritmo, alguns infinitos vão se tornando finitos. Mas nunca fica negativo. Então, vai ser sempre o zero escolhido. Aí você nunca sai do canto. Negativo nem isso, se a gente supuser que as arestas têm peso positivo, como eu disse no início da aula, tem uma diferença, positivo e não negativo. Não negativo pode ser zero ou positivo. Positivo é maior que zero. Se as arestas tiverem todas peso positivo, então sim, vai acontecer o que a gente falou. Você ia fazer uma pergunta antes? Já foi? Beleza. Mais alguma coisa não, Eric? Não daria errado. Não daria errado. Agora, tipicamente, né, nas aplicações em que as distâncias significativas são não negativas, geralmente essas mesmas distâncias são positivas também. Tudo certo, pessoal? Boa. Como é mesmo seu nome? Gabriel. Gente, essa é a sacada do algoritmo de Dijkstra. É você perceber que não é o algoritmo que obtém a menor distância, não é a ideia de você ir aprofundando o seu percurso no gráfico, seguindo as arestas. Eu chego desse para esse, depois eu aprofundo para cá. Certo? E olho as possibilidades. Não é isso. A sacada é você perceber justamente que o próximo vértice a entrar na fronteira, prestem atenção no que eu vou dizer, o próximo vértice a entrar na fronteira não necessariamente é vizinho do último vértice que entrou na fronteira. Que é o que o Gabriel está dizendo. Ele disse que eu descobri o 3 e que depois eu não fui para o 3. Eu certamente fui para o 3 no sentido de que quando eu coloco um vértice para dentro da fronteira, eu imediatamente, é o código do algoritmo, eu percorro a vizinhança de saída dele. Certo? Agora, entre eu botar o 3 para a fronteira e eu descobrir o 3, tem uma diferença, percebem? Descobrir significa um vértice que estava com estimativa infinita, eu chegar e dizer, não, agora você tem uma estimativa finita, eu consegui lhe atingir de algum jeito, pelo menos. A estimativa é tanto. Só que o fato de que eu descobri um vértice não significa que eu vou chegar e considerar a vizinhança de saída dele. Pode não ser o momento, certo? Então, a sacada, Gabriel, é o seguinte, é isso que a gente fez. Você sai mantendo uma estimativa de distância para todos os vértices que estão fora da fronteira. E o próximo vértice a ser colocado dentro da fronteira é o que tem menor estimativa de distância, mesmo que ele não tenha sido, mesmo que ele não seja vizinho do último vértice que foi colocado para dentro da fronteira. E observe também que ser descoberto não significa ser percorrido, ser colocado para dentro da fronteira. Então, o momento a que você se referiu da execução do algoritmo provavelmente foi o momento em que eu descobri o 3. Eu descobri o 3, provavelmente foi o momento que isso aqui saiu de infinito para alguma coisa, e você provavelmente queria que nesse momento eu tivesse ido e olhado a vizinhança do 3. Aí eu digo, não necessariamente é o momento.
Como é que eu sei se é o momento? Eu vou olhar todos os vértices que estiverem fora da fronteira ainda, assim como 3, e vou ver quem desses tem a menor estimativa. Esse sim vai ser o cara que eu vou escolher para botar dentro da fronteira e percorrer sua vizinhança. Beleza? Fala aí. Com o objetivo de... Não está claro. Veja só, calma. O que a OBI pode pedir, assim, né? Pensando intuitivamente, por exemplo, ao invés das distâncias, dizer também quais são os caminhos e imprimir na saída do programa. Isso é muito plausível. Como eu disse no início, a versão um pouco mais completa do algoritmo não apenas calcula a distância, mas calcula de uma maneira sintética também os caminhos mínimos. Agora, a coisa acontecer do jeito que você falou, se eu bem entendi, que é a OBI pedir que numa iteração do algoritmo eu faça também X ou Y, aí não. Porque o algoritmo, ele não é o que é porque ele é uma coisa canonizada. O algoritmo de Dijkstra tem uma importância em si mesmo. Não, é porque ele serve a um propósito. O propósito de calcular distâncias. Certo? Se você chegar aí por exemplo, quando você descobre um vértice, você ir direto para aquele vértice e olhar a vizinhança dele e fazer e atualizar a estimativa de distância dos vizinhos desse vértice, é possível? Estraga o algoritmo? Não. Não estraga. Mas não melhora. Você acaba indo para vértices, fazendo uma exploração que não vai deixar de ser feita. Isso é o que é legal. Se um vértice é colocado ele é descoberto, mais cedo ou mais tarde ele vai entrar na fronteira. E ele vai ter a sua vizinhança de saída percorrida. Qual é a coisa legal do algoritmo? É que ele percorre as vizinhanças numa ordem tão certeira que ele não precisa percorrer 2 vezes. Olhe em retrospecto. Existe algum vértice nesse grafo cuja vizinhança de saída foi percorrida 2 vezes? Não. Isso é que é o legal. A gente só percorre as vizinhanças de saída uma vez e ainda assim funciona. Tá beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Importante que a intuição do algoritmo esteja clara para que a gente siga. Bom, não havendo perguntas, vamos seguir para a implementação. Por favor, desliga lá a luz de novo. Todo mundo está conseguindo... Opa! Certo. Vamos lá, rezemos, para que não haja mau contato que estrague a nossa apresentação. Gente, especialmente o pessoal mais de trás, vocês estão conseguindo ler o que está aí no projetado? Só a parte de baixo que está ruim. Ok, mas eu vou subindo. O resto está dando, né? Está grande o suficiente a fonte, né? Beleza, então vamos lá. Gente, vamos juntos, porque eu não peguei nesse programa da aula passada para cá. Vamos juntos lembrar o que foi que a gente fez. Tá.
para simplificar as coisas, para que eu pudesse usar uma notação de matriz com vocês e etc., eu fixei na marra, na mão, o tamanho, o número de vértices do grafo. Então, N para a gente é o número de vértices do grafo e é 7. Aí depois eu expliquei para vocês que a gente pode representar um grafo por uma matriz de adjacências, lembram? Onde a posição IJ dessa matriz diz o peso da aresta IJ caso ela exista, certo? E caso a aresta não exista, a gente bota algum valor lá que seja representativo desse fato. Estou vendo aqui que na aula passada a gente escolheu -1 para dizer que não tem aresta. Certo? Então, eu declarei a matriz, ela, vocês nessa altura podem saber já, né, que toda... Certo, é o seguinte, ó, deixa eu pegar um exemplo menor para não ter que escrever muito, vamos lá. Vamos supor, gente, que eu quero representar esse grafo aqui, sei lá. Vamos supor que isso aqui é o vértice 0, isso aqui é o vértice 1, isso aqui é o vértice 2, isso aqui é o vértice 3. Pronto. Certo? Então, como é que eu faço para representar esse grafo? Bom, como a gente falou na aula passada, grafos podem ser representados de mais de uma maneira. Só como vocês estão começando, não conhecem a estrutura de dados ainda, eu escolhi a maneira mais fácil possível de representar o grafo, que é uma matriz de adjacência, tá certo? Então, como é que ficaria esse grafo numa matriz de adjacência? Ficaria assim, ó. Pego uma matriz N por N, ou seja, no caso, 4 por 4. Zero, 1, 2, 3. Está começando a ficar ruim, né? Pode ser só por enquanto, né? Muito obrigado. 2, 3. Pronto. Aí, vamos lá. A gente agora pega as arestas e bota dentro da matriz. Então, por exemplo, essa aresta é a aresta que vai dos vértices 0 para o vértice 2 e ela tem peso 1. Então, 0, 2, peso 1. O que mais? Essa aresta, 2, 3, peso 3. Então, 2, 3, peso 3. 3, 1, peso 7. Então, 3, 1, peso 7. E 3, 0, peso 4. Então, 3, 0, peso 4. Todas as outras são negativas. Certo? Tudo certo? Com relação à representação do grafo? Beleza. Pronto. Então, pode apagar a luz de novo, por favor. Ok. Então, aí, gente, vamos lá. Foi que a gente fez. Deixa eu só ver quais são os nomes das variáveis, né? Então, você tem o N, que é o número de vértices do grafo, e você tem a matriz arestas, tá certo? Então, eu chamei a matriz de arestas. E aí eu entrei numa repetição. Para dizer, usuário, me diga aí, por favor, as arestas do grafo que você quer fornecer como entrada. Né? E aí a entrada vai ser assim, o usuário, para cada aresta, ele vai ter que dizer 3 coisas. Quem é o número do vértice de onde a aresta sai, o vértice de origem da aresta, o número do vértice de onde a aresta chega, é o vértice de destino da aresta, e o peso da aresta, certo? Então a gente lê essas 3 coisas que eu chamei de IJ e peso. IJ sendo números inteiros e o peso poderia ser um double, mas enfim, eu botei inteiro também. Ora, só que em algum momento o usuário vai querer dizer, olha, acabou, não quero mais digitar aresta, né? Então, qual foi a minha convenção? Eu disse o seguinte, se o usuário digitar -1 para o número do primeiro vértice da aresta, o vértice de origem, implicitamente ele está dizendo, acabou, não tem mais aresta para digitar. Ok? Pronto.
E assim roda o nosso laço de entrada. Seguindo, né, o que foi que a gente fez? A gente claramente precisa armazenar as estimativas de distância. Eu declarei um vetor distâncias para essas estimativas. Podia ter chamado de estimativa de distância? Poderia, só que é longo e vocês hão de convir que no final as estimativas são as distâncias. Então eu chamei de distância logo, certo? Mas é importante entender que no meio do caminho são só estimativas. Beleza. Novamente, né, um vetor de tamanho fixo, só para simplificar as coisas por enquanto. O que foi que eu fiz? Todo mundo não começa com estimativa de distância infinita exceto o zero? Então eu taquei int max em todo mundo e depois do zero eu botei zero. Tranquilo? Beleza. Aí depois a gente entrou no laço principal do algoritmo. Onde a gente tem duas tarefas. Tarefa 1. Vamos descobrir quem é o vértice que tem menor estimativa de distância, para então colocar ele dentro da fronteira, e colocar dentro da fronteira na prática significa percorrer a vizinhança dele para ver se alguém tem a sua estimativa de distância atualizada. Certo? Então, claramente, são esses dois laços, percebem? Ó? Um laço para descobrir o laço, um laço para descobrir o vértice que vai entrar, e outro laço para percorrer os vizinhos dele. Certo? Foi o que a gente fez aqui. Um laçozinho para descobrir o mínimo, tá certo? Então, basicamente, eu estou percorrendo o vetor distâncias para descobrir o menor, tá certo? Então, o índice ficou gravado na variável m, então é o índice do vértice de menor estimativa de distância. E aqui é a própria distância até ele, tá certo? A gente percorreu o vetor, sempre que tinha uma posição lá que era menor do que esse mínimo que a gente tinha encontrado, a gente atualizava. Inclusive está bagunçado aqui por causa daquela condição muito precária de digitação do código da aula passada, né? Beleza, a gente resolve isso daqui a pouco. Atualizo a estimativa, o índice do vértice, né? O vértice de menor estimativa e a própria estimativa de distância do índice. Ok com relação a esse laço? Pois é, na aula passada a gente já esclareceu uma coisa. Isso aqui está um laçozinho básico de descoberta de mínimo de um vetor, mas isso não corresponde exatamente ao processo de descobrir o vértice de menor estimativa de distância, porque a gente não separou entre quem estava dentro e quem estava fora da fronteira. Você falou de for sem colocar uma variável no programa todo até. Pois é, o for sem uma condição. Todas as três partes do for são omitíveis. São a inicialização, a condição e o incremento, certo? Se você não bota inicialização, quando você chega no laço, você vai direto para a condição. Se você não bota incremento, significa que após cada iteração, você já vai para a condição de novo, não tem nada o que fazer ao final da iteração. E se você não bota a condição, significa que a condição é implicitamente sempre true. E aí você vai rodar, até que eventualmente algum break aqui saia da função. Ou um return. Certo? Beleza. Então, esse laçozinho aqui, ele descobre o mínimo do vetor, digamos assim, mas tem um detalhe. A gente não separou quem é que está dentro e quem é que está fora da fronteira. E eu tinha botado um to-do ali, né? Está na nossa lista de coisas por fazer. Muito bem, mas eu fiz isso intencionalmente, para a gente fazer, digamos assim, o grosso do algoritmo, tá certo? Daqui a pouco a gente faz esse pequeno detalhe, que não é exatamente só uma pouca coisa, é muita coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos percorrer a vizinhança desse vértice, tá certo? Então, digamos assim, ao fim deste laço, a gente descobriu um cara que tem a menor estimativa de distância, é o M. E agora eu quero percorrer os vizinhos do M para saber se eu consigo melhorar as estimativas de distância até esses vizinhos. Me acompanham? Posso. Lembra do processo de cada iteração do algoritmo, né? Então esse algoritmo ele tem as suas grandes iterações. Cada iteração funciona assim. Primeiro eu descubro quem é o vértice de menor estimativa de distância, aí eu boto ele para dentro da fronteira.
No segundo passo desta mesma iteração, eu percorro os vizinhos desse cara para saber se esses vizinhos podem ter suas estimativas de distância melhoradas. O que significa melhorar uma estimativa de distância de um vértice? Significa, por exemplo, eu olhar o 4, que já tinha sido atingido por esse caminho que tinha peso 9, e dizer, quando eu estava percorrendo a vizinhança do 3, e dizer, olha, eu posso melhorar a estimativa do 4, que era 9, e pode passar a ser 7. Então é esse o passo. Você pega um vértice, olha os vizinhos dele para ver se você consegue melhorar as estimativas de distância. Certo? Aí olha o que foi que a gente fez, né? A gente fez o seguinte. Vamos percorrer os vizinhos do vértice M? Bora. Né, os vértices são de 0 a n-1, né? Então vamos lá. Para j de 0 a n-1, né? Eu já leio isso aqui para j de 0 a n-1, é claro. Apesar de a gente escrever n ali, mas é menor do que n, então eu só vou até o n-1. Certo? Então, para cada vértice do grafo, o que eu quero saber? Eu quero saber duas coisas. Primeiro, será que tem aresta do vértice M para o vértice J? Porque se não tem, o J não é vizinho do M. Aí eu não quero saber dele. Por exemplo, imaginem a gente olhando a vizinhança do 3. Eu estou percorrendo os vértices de 0 a n-1. Ou seja, do 0, depois o 1, depois o 2. Aí eu penso, 0 com relação ao 3. O M é 3, o J é 0. Aí eu pergunto, tem aresta do 3 para o 0? Não, neste grafo não tem. Aí como foi que a gente programou na aula passada? A gente olhou a tabela da arestas, a matriz arestas, na linha M, coluna J, e perguntou se era diferente de menos 1. Não é diferente de menos 1. Para o M igual a 3 e o J igual a 0, é exatamente igual a menos 1. Quer dizer que não tem aresta. Quer dizer que eu não estou interessado. Então, vou passar para o próximo vértice, que é o J igual a 1. Aí eu me pergunto, tem aresta do 3 para o 1? Não. Menos 1 também. Próxima iteração. 2. Tem aresta do 3 por 2? Não. 4. Tem aresta do 3 por 4? Tem. Tem aresta do 3 por 4. Beleza. Então, o 4 é vizinho do 3. Aí eu continuo. O que é que eu quero saber agora? Bom, dado que existe essa aresta, será que ela me permite chegar no 4 por um caminho menor do que o que eu tinha até então? Sim, né? Recapitulando este momento da execução do algoritmo para essa instância, a gente tinha uma estimativa de 9 para o 4, que era a distância 5 até a distância 3 até o 5, mais o peso 6 dessa aresta, estava 9. E a gente conseguia aqui uma estimativa de 5 mais 2, 7, que era melhor, certo? Mas como é que é a conta? Porque, ok, isso aqui a gente já sabe. Agora, como é que fica no algoritmo? Fica o seguinte, a estimativa de distância até o M, que na verdade já é a distância calculada, se o M entrou na fronteira, é porque a estimativa de distância dele já é a distância. Então, por exemplo, é quando eu estou considerando o 3, eu sei que a distância até o 3 é 5. Certo? Pronto. Então, o dist menor, no caso dessa iteração, é 5. Aí eu pego o peso da aresta MJ. Qual o peso da aresta MJ quando o M é 3 e o J é 4? 2. Aí, beleza, eu pergunto, 5 mais 2 é menor do que 9, que era a estimativa de distância até o J igual a 4? É menor. Aí é a hora de atualizar. Beleza? Só que a gente não tinha feito, foi aí que a gente parou. Tá certo? Então vamos lá. Só tem mais uma coisa que eu preciso escrever como lembrete pra gente, tá certo? Tem a parada também. Bom, gente, quando essa condição for verdadeira, me digam aí o que é que a gente... Opa! Quando essa condição for verdadeira, o que é que a gente devia fazer bem aqui? Isso, né? Esse cara, essa variável, essa posição do vetor, guarda a estimativa de distância até esse vértice. Eu descobri uma estimativa melhor. Então, esse cara, essa variável,
recebe essa expressão. Certo? Pronto. Tudo bem até aqui, pessoal? Depois de ter considerado, de ter feito isso, o que é que eu quero fazer? Eu atualizei a estimativa de distância até o vértice J. O que é que eu quero fazer agora? Em outras palavras, né? O que é que eu faço agora? Tem mais uma linha debaixo dessa, dentro do if? Ou não? O problema agora Não, tranquilo, beleza. Tá falando da questão da fronteira, tá massa. Então, beleza. Então, se vocês já estão aí, é porque vocês entendem que eu não preciso mais fazer nada aqui, né? Porque depois de analisar o atual vértice J, eu vou para o próximo vértice J, ou seja, eu vou para a próxima iteração desse mesmo laço, não é isso? Beleza. Estava só perguntando para vocês saberem, para vocês acompanharem, né? Para entenderem que a gente não precisa colocar mais nada dentro dessas chaves aqui. Pronto. Então é isso, vejam, esse laço aqui, ele está percorrendo todos os vértices para aqueles que forem vizinhos do vértice que a gente acabou de colocar na fronteira, que é o M, ou foi o vértice escolhido. Aqueles que forem vizinhos, a gente vê se é o caso de atualizar a estimativa de distância. Se for, a gente atualiza. Depois disso, o que é que a gente quer fazer? Depois de fazer tudo isso, ou seja, percorrer todos os vizinhos do vértice que eu botei para a fronteira, eu vou voltar. E de novo, ver se tem alguém para colocar para dentro da fronteira e etc. Certo? Massa. Muito bem, então agora vamos cuidar da fronteira. Beleza. Então, aqui em princípio não tem nada para fazer. Ok, deixa eu tentar. Agora que eu já estou no meu editor querido e com... Tem um monte de tab aqui. Bom, enfim, deixa para lá. Eu vou tentar... Hã? Não, deixa. Bom, então vamos lá. Como é que a gente representa essa fronteira, gente? Como é que a gente representa essa fronteira? Alguma sugestão? A fronteira. Vamos lá. Como é que a gente representou a fronteira? Não aqui, porque aqui no desenho vale tudo, né? Mas aqui. Como é que a gente representou a fronteira aqui? Com asterisco. Então, como é que a gente pode representar o que seria um equivalente programaticamente de um asterisco? eu digo até 6 ou 6. Não, 6. Eu espero profundamente ir até 6. Temos tempo ainda. Vai dar certo. A gente está mais perto do que longe, acredito. Não, as aulas... Inclusive, já que você tocou no assunto, como é o seu nome? Rafael. Inclusive, trocando mensagens com o Rudini disse assim, eu espero não passar das 17 horas. Eu não sei se ele estava falando de hoje ou de sempre. Se for de sempre, as aulas com ele vão ser bem rápidas. Enfim, fecho parênteses. Gente, programaticamente, como é que a gente representa os asteriscos? Quem falou? Gabriel. Isso. Ter ou não ter um asterisco, né? Ter ou não ter um asterisco é só informação booleana, né? Verdadeiro ou falso. Certo? Então, excelente. Um booleano resolve. Então, fica um vetor. Como essa informação é uma para cada vértice, é um vetor de booleanos, correto? Então lá vou eu fazer um vetor de booleanos. E aí eu vou fazer assim, eu vou chamar de entrou. Entrou para mim quer dizer entrou na fronteira. Pode ser? Pode ser, pessoal? Entenderam?
Bom, eu preciso inicializar esse vetor também, né? Para eu saber quem é que está dentro e quem é que está fora da fronteira no início do algoritmo. Então, eu vou aproveitar que eu já tinha um laço que percorria os N vértices para atribuir as distâncias iniciais e vou atribuir também o estado inicial com relação à fronteira, e eu vou dizer que no início ninguém entrou, exceto o zero, tá certo? Na verdade, olha só, tem um detalhe aqui. Bom, digamos que eu boto aquela linha 35, deixa ela quieta aí. Agora a gente tem uma fronteira. Ótimo. Agora, a gente, quando for escolher o vértice para entrar na fronteira, a gente só pode considerar os vértices que estiverem fora, correto? Estão me acompanhando? Ó, lembrando, né, o laço principal do algoritmo tem dois passos. Primeiro, pegar um vértice que está fora da fronteira e botar para dentro, e depois percorrer a vizinhança de saída desse vértice, certo? Eu estou dizendo o seguinte, na hora de percorrer os vértices para decidir quem é que vai entrar, eu estava percorrendo todo mundo, agora eu preciso passar pelos vértices, mas eu só quero considerar para botar para dentro aqueles que estiverem fora. Hã? Isso, muito bem. Então, Rafael já se tocou aqui, assim como lá embaixo, a gente disse o seguinte, tudo bem, eu estou percorrendo os vizinhos, né? Mas para percorrer os vizinhos, eu preciso percorrer todos os vértices. Só que eu só vou fazer essa conta aqui da estimativa de distância se a aresta existir, né? Então, assim como eu fiz um AND aqui, para dizer se a aresta existe e a estimativa é melhor, aqui eu vou fazer o seguinte, somente se o vértice não entrou ainda, certo? Se ele não entrou ainda e a estimativa dele for menor do que o que eu encontrei até agora, tá? Então tá aqui o AND, e aí eu vou dizer assim, vocês percebem? Eu estou percorrendo os vértices para descobrir quem é que eu boto para dentro. Aí, para cada vértice, eu vejo. É o caso que esse vértice não entrou ainda? Se sim, eu continuo para ver se é o caso de escolher ele temporariamente, pelo menos. Se ele tiver entrado, né, isso aqui é verdadeiro, um note disso vai ser falso e eu já passo para o próximo vértice. Tudo bem? Bom, feita essa modificação, aqui não tem o que mudar, né? Eu estou simplesmente escolhendo o vértice I e pegando a estimativa de distância dele, né? Certo? Então, deixa eu só aproveitar e ajeitar isso aqui. Nossa Senhora, isso aqui também. Bom, eu podia colocar a chave aqui, mas eu não preciso, tá certo? Vocês já sabem que quando... Você já deve ter sido ensinados que quando você tem um if, por exemplo, e você tem uma condição, e depois você tem um comando, se esse comando é só uma atribuição, uma coisa simples, por exemplo, um chamado de função, você não precisa botar a chave. Agora, se o comando, na verdade, é uma sequência de comandos, com ponto e vírgula e etc e tal, aí eu preciso botar a chave. Vocês já foram apresentados esse fato, né? Não? Guilherme, não? É isso, mas é isso, tá certo? Se for só um comando, eu posso escrever assim. Eu posso botar a chave nesse caso? Claro que posso. Claro que posso. Mas eu não preciso, tá certo? Então, aqui as chaves são opcionais. Agora, se for assim, gente, comando 1, comando 2, etc., aí eu tenho que colocar a chave. Por quê? Tá? Aqui são obrigatórios. Não, nossa senhora. Chaves obrigatórias. Por quê? Porque se eu não colocar a chave, o que ele vai achar?
ele vai achar implicitamente que o único comando que está dentro do if, por assim dizer, é o 1. E o comando 2 vai ficar fora, tá certo? Hoje em dia os compiladores até avisam isso. Mas mesmo assim, convém usar, tá certo? Tudo bem? Hã? Beleza, beleza. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, ó, deixa eu voltar. Aqui, percebam, eu não usei chave. O if está dentro do for, claramente, né? Mas eu não usei chave. Eu posso, porque para o compilador, o if, apesar de ter vários comandos dentro, o if em si, ele é um comando só. É o que ele chama de statement. Sintaticamente é assim. Então, como ele é uma coisa só, inteira, pode ser a única coisa que pertence a esse for, eu não botei a chave. Certo? Se você se sentir desconfortável com isso, bote a chave, fique à vontade. Bom, que mais? Bom, gente, agora tem um detalhe, tá bom? Eu não sei se vocês estavam lembrando, mas o que esse laço faz? Ele escolhe um vértice para botar dentro da fronteira. Antes, a fronteira ela não estava materializada como estrutura de dados no algoritmo. Agora ela está. Se ela está, eu preciso de fato colocar o vértice dentro da fronteira. Eu não estou colocando o vértice M, né? Eu estou percorrendo a vizinhança dele, mas eu não estou colocando dentro da fronteira. O que é que eu preciso fazer agora? Pronto, como é que eu coloco ele na fronteira programaticamente falando? Entrou o quê? Índice o quê? M. Que após o laço, o I nem existe. Sim. É o M. Certo? Entrou o índice M, recebe true. Certo? Entrou, índice M, recebe true. Tudo certo, gente? Na hora que você fez o vetor entrou, o senhor colocou todos como true? Eu espero ter colocado como false. Vamos lá. False. Tudo bem? Tá massa. Então, legal. A gente está chegando lá. A cada iteração do algoritmo, a gente passeia pelos vértices, só aqueles que não entraram na fronteira ainda, e fica escolhendo quem é que tem a menor estimativa de distância. Feito isso, a gente bota esse vértice para dentro e percorre os vizinhos dele. Alguma dúvida até aqui? Fala, Rafael. Se colocasse o entrou dentro do laço, qual seria a diferença? Do laço que está logo acima? Não dá certo, não. Porque, veja, uma coisa... olha só. Imaginem a situação depois que eu... Pronto. Imagine a primeira iteração desse laço do algoritmo. Ou seja, só o zero está com a sua distânciazinha diferente de infinito, certo? Todos os outros estão com infinito. O zero será o escolhido aqui nesse laço, correto? Silêncio, gente. O zero será o cara escolhido. O M será zero. O que eu vou fazer? Eu vou chegar e percorrer os vizinhos aqui dele, etc. Certo? Aí eu vou atualizar a estimativa de distância do 1, do 3, do 5 e do 6, certo? Olha o que aconteceria se eu pegasse e botasse esse aqui dentro. Pois é. Tem diferença. Tem toda a diferença. Porque isso aqui quer dizer assim, cada vez que um vértice no... deixa eu pensar abstratamente. Imagine que numa certa iteração, você tem uns vértices dentro da fronteira e outros que não estão, certo? Executar esse laço significa percorrer esses caras e, ao longo do laço, ir escolhendo o cara que tem a menor estimativa. Botar o entrou recebe true. Nesse momento, a cada vez que eu escolho um cara temporariamente, significa que todo cara que for escolhido temporariamente já estava entrando, que não é o que eu quero. Beleza. Gente, tem algumas coisas pendentes aí anotadas. Primeiro, quando é que esse algoritmo para? Não tem. Ou não tem mais como acessar.
Boa. Boa. Como o Rafael acabou de dizer, uma opção de parada não foi nesse caso aqui. Uma opção de parada é o seguinte: supõe que todo mundo entrou na fronteira. Todos os vértices eram atingíveis a partir da origem. Quando não tem mais ninguém para entrar, é claro que o algoritmo tem que acabar. Guardemos isso na cabeça. Outra opção: eu já atingi todo mundo que tinha para atingir. Foi o caso. Aqui, eu atingi todo esse pessoal e na última iteração restou o 2 fora, ele era um cara fora, e não tinha como atingir mesmo. A estimativa dele estava infinita, certo? São duas situações. Me digam aí. Vamos olhar para a situação 2. Quando não tem mais ninguém atingível. Tem até gente fora. Tem uns vértices que não entraram na fronteira, mas eles não são atingíveis. Como é que eu detecto isso? O que será que vai acontecer quando eu rodar esse laço aqui e eu estiver nessa situação em que pode até ter vértice fora da fronteira, mas eles não são atingíveis? O que é que vocês acham que vai acontecer quando esse laço terminar nesse cenário? Como é? Quem está falando? Desculpa. É o Guilherme. Vai entrar o quê? Pronto. Muito bem. Ok. O Guilherme está dizendo assim, esse vértice não atingível, do jeito que o código tá, vai entrar na fronteira, porque eu estou botando entrou igual a true, entrou recebe true, né? É esse o raciocínio? Certo. Vamos investigar isso um pouco mais profundamente. Nos imaginemos nessa situação aqui. No início desta iteração, neste grafo, todos os outros vértices, ou seja, daqui para cá, já entraram na fronteira. Falta só o 2. Qual é a situação das estruturas de dados que nós estamos estudando? Bom, eu começo por aqui. O vetor entrou. Estou confundindo o inglês com o português. O vetor entrou. Ele está com que valores? True ou false, porque ele é um vetor de booleanos. Mas onde é que tem true, onde é que tem false? Muito bem, tem true em todos, menos no 2, onde tem false, certo? Então, começando daí, eu vou executar para ir de 0 a n-1. Toda vez que eu considerar um vértice i que já entrou na fronteira, o entrou é true, eu travo a língua, o entrou é true, portanto, o not true vai dar false. Sendo false aqui, o and nem avalia o outro termo, né? Ele dá false e ele entra. Perdão, ele segue, né? Vai para a próxima iteração. Então, o único vértice que vai ter essa parte aqui considerada vai ser o vértice 2, né? Porque aí o entrou de 2 vai ser false, not false dá true. Beleza, true é alguma coisa, aí o and chega e olha para cá, certo? Agora, entendendo que vai ser desse jeito, como vai ser essa conta aqui nessa situação? Como vai estar o distâncias índice 2? Int max, ou para nós aqui, intuitivamente, estava no infinito ainda. Porque ele não foi atingido nenhuma vez, né? Certo. Aí eu pergunto, mais concretamente, int max é menor do que... Quanto vai estar o dist menor nesta iteração? Hã? O menor da passada. Quanto estará, considerando que nenhum dos vértices anteriores foi considerado, porque todos eles estavam dentro da fronteira já? Quanto estará valendo o dist menor? Int max. Essa é a sacada, percebe? O dist menor começa com int max. Quando é que ele muda? Ele muda quando ele recebe um valor menor, certo? Aqui, nessa linha, para alguma iteração. Agora a gente está considerando o caso em que na iteração i igual a 2, nenhuma das iterações anteriores entrou, porque os caras já tinham entrado na fronteira, eles não entraram no if, né? Porque eles já tinham entrado na fronteira, logo isso aqui era falso, ele nem olhou o resto. Então me acompanhem. Para i igual a 0 e igual a 1, para i igual a 0 e igual a 1, a gente com certeza não executou essa linha.
Então, quando a gente chegar na iteração do i igual a 2, o dígito menor está valendo int max. Então, eu vou comparar o int max do 2, porque ele não está dentro da fronteira, ele não foi nem atingido. Então, a distância dele está infinito, que é int max. Eu vou perguntar, int max é menor do que int max? Não. False. Porque são dois números, vocês entendem, né? O int max não é realmente infinito. Tá certo? Ele é só um inteiro muito grande. Então, um inteiro grande com esse inteiro mesmo muito grande. Nenhum número natural é menor do que esse mesmo. Então, vai dar false, né? Então, ele vai entrar aqui para atualizar? Não. Então, percebam, o que vai acontecer nessa iteração, né? Para analisar a situação lá que a gente estava conversando. Para todos os vértices que não são o 2, a gente não vai entrar, porque o entrou índice i vai ser verdadeiro, portanto, o NAT disso vai ser falso. E para o único vértice, nesse caso específico, que não entrou ainda, ele não foi atingido. Aí vai ficar int max menor que int max falso, e também não vai entrar. Então, gente, quando eu executar esse laço, ao fim dele, como é que vão estar as variáveis m e dist menor? Isso. Elas não terão sido atualizadas durante o laço, percebem? Isso, tá certo? Esse é o ponto. Então, assim, vejam. Isso é muito legal, porque eu tinha perguntado assim, analisemos o que acontece na execução desse laço na situação em que você não tem mais vértices atingíveis, né? Ou seja, pode até ter vértice fora da fronteira, mas eles não são atingíveis. Foi o que a gente acabou de concluir. Acabou de concluir que vai executar o laço de 0 a n-1, mas essas variáveis não vão mudar. Quando elas não mudarem, é a condição para sair. Certo? Então, só corrigindo, Guilherme, não será o caso que a gente vai pegar um vértice inatingível e botar para dentro da fronteira. Porque, na verdade, não será selecionado nenhum vértice inatingível. Certo? Entenderam? Massa. Agora, só para completar, a gente tinha falado de duas possibilidades, né? Ou tem vértice inatingível, ou tem vértice fora da fronteira, mas são todos inatingíveis, ou já entrou todo mundo. Vamos analisar esse segundo caso. Entrou todo mundo na fronteira já. O que vai acontecer quando eu executar esse laço? Isso, vai ficar do mesmo jeito. Porque, de novo, eu não vou entrar nenhuma vez aqui. Por quê? Porque o entrou índice i vai ser sempre true, o NAT disso vai ser false, eu nunca entro. Tá certo? Então, olha que legal. A gente acabou de descobrir uma condição, a gente acabou de fazer uma análise que caracteriza essa situação em que eu quero parar. Eu quero parar quando eu termino esse laço e eu não mexi nessas variáveis. Elas continuam com seus valores iniciais. Beleza? Pronto. Isso é muito fácil de fazer, porque eu posso fazer assim, né? Ó. Se o m, por exemplo, for menos 1, break. Certo? Opa, tá muito baixo, foi mal. Certo? E isso é a nossa parada, meu povo. Que legal. Beleza. Só mais uma coisa. Eu tinha feito assim, né? Bom, no início, a estimativa de distância de todo mundo é infinito e ninguém está dentro da fronteira. Exceto que o vértice 0, que é a nossa origem, ele começa com estimativa de distância 0 e começa dentro da fronteira, certo? Eu tinha botado aqui, to do, analisar essa linha depois, né? Será que eu preciso dessa linha? Vamos analisar. Pode ser no caso desse gráfico específico, mas vamos analisar o que acontece aqui nesse código do jeito que ele está, na primeira iteração do algoritmo. Ou seja, enfim, quando o único vértice que está dentro no início do algoritmo, né? A primeira iteração. Deixa pra lá, não preciso mais completar, não. Vamos imaginar.
Na primeira iteração, o que é que vai acontecer aqui? Quem será o vértice escolhido? Na primeira iteração deste laço. Vai ser quem? O vértice de origem, que é o 0, né? Eu convencionei que a minha implementação específica tem o vértice 0 como vértice de origem. Por quê? Está correta a afirmação do Rafael. Por quê? Porque se vocês olharem, como é que está a situação dos vértices aqui? Essa parte está tranquila. Por causa disso aqui, muita gente já vai ser considerada. Porque quase todo mundo está com entrou igual a false, né? Quase todo mundo. Do jeito que está, exceto o 0, né? Então, assim, quando eu fizer not false, dá true e eu vou considerar. Então, por isso não. Agora, vamos lá. E o 0? Se eu botar o entrou do 0 igual a true, do jeito que eu botei lá, o que vai acontecer aqui? Ele não vai ser considerado. Porque eu vou achar que ele já está dentro e aí eu não... Mas não é o que eu quero, né? Concordam que não é o que eu quero? Eu quero pegar o 0 porque aqui embaixo... Ó, aqui eu vou colocar ele dentro da fronteira. Mais uma evidência de que eu não precisava daquela linha lá. Mas mais importante ainda, eu quero passear pelos vizinhos do 0 e atualizar a estimativa de distância deles. Né? Sem isso aqui o algoritmo não sai do começo, né? Já quebraria, não sai do canto. Certo? Então aquela linha, apesar de eventualmente a intuição dizer o contrário, né? Naquele momento, não é o caso não, tá certo? Eu não quero. Eu vou fazer... O que vai colocar o 0 dentro da fronteira é o fato de que ele tem uma distância diferente de infinito. Daí para frente o algoritmo roda padrão. Beleza? Meu povo, não tem mais to do. Eu acho que a gente terminou. A gente só precisa agora imprimir as distâncias. E aí, antes de compilar, eu quero dar uma revisada no código para saber se eu troquei. Certo? Então, fazer só um laço para imprimir as distâncias. Vamos lá. O que é isso aqui? É o for principal, né? Então, laço principal do algoritmo. Isso aqui é main. Bem, então eu vou passear pelos vértices, tá? Então, vejam, pessoal, o que eu vou fazer, certo? Só para vocês me acompanharem. Depois de rodar o algoritmo e calcular as distâncias, eu vou só imprimir as distâncias dos vértices. Eu poderia chegar e dizer distância I igual a distância em si? Poderia. Mas aí não ia ficar muito bonito, porque para aqueles vértices inatingíveis ia aparecer o int max, que é um número grandão. Então eu vou fazer só um pequeno teste aqui, para quando for int max eu imprimo qualquer coisa mais bonita. Entenderam? Então, se distância índice I for igual a int max, eu vou imprimir... vou imprimir só isso aqui. Se não... É distância ou distâncias? Distâncias. Acho que é isso. Tudo ok para vocês esse laço, pessoal? Passei pelos vértices e imprimi as distâncias deles. Quando for infinito, eu só imprimo um traço. Tudo bem? Bom,
Agora, eu não sou doido de escrever um algoritmo. Deu um algoritmo aí de 60 e poucas linhas. Eu não vou compilar do jeito que está, jamais. Eu olho o primeiro código. Quando eu achar que está bom, eu compilo, certo? Então é assim que eu faço. É assim que eu farei. Então vamos lá. São 7 vértices. Está aqui a nossa matriz de adjacências, que começa inicializada com menos 1s, linha de 0 a n menos 1, coluna de 0 a n menos 1, recebe menos 1, ok. Aqui eu vou ler as arestas, digite a próxima aresta, menos 1 para encerrar a leitura, leio, se for menos 1, break, digito o destino, digito o peso e gravo, ok. Tem o vetor de distâncias e o vetor da fronteira. Percorro todos os vértices, todo mundo fica com distância infinita no início e ninguém entrou, exceto o 0 que fica com estimativa 0. Agora eu entro no laço principal do algoritmo, que vai fazer o seguinte, ele vai atrás do vértice que vai ser colocado para dentro. O índice vai ser m, a estimativa de menor, e agora percorro os vértices, apenas para aqueles que não tiverem entrado ainda. Se a estimativa de distância for menor do que a variávelzinha do laço, eu atualizo o m e atualizo a variável do laço. Ok. Se eu não encontrei ninguém, break, fim do algoritmo. Se não, eu encontrei, esse cara entra na fronteira, percorro os vértices, para aqueles que forem vizinhos do m, e se a estimativa de distância através do m for melhor do que o que eu tinha até então, eu atualizo. Ok. No final, imprimo as distâncias. Estou encontrando nenhum problema aqui não. Vou compilar. Tudo bem? Alguma coisa? Alguma consideração antes da compilação? Tudo bem, bora. Bom, eu não sei, vocês certamente já compilaram o código C++ antes, mas foi possível que vocês tenham compilado usando o IDE, né? Sim. Então, vocês provavelmente não passam pelo processo de fornecer explicitamente as opções de compilação, tá certo? Não passaram ainda, né? Pois é. Eu recomendo fortemente que vocês usem essas opções de compilação. Essas duas primeiras, elas dão warnings adicionais, avisos adicionais. Então, assim, erros típicos de programação, eles são avisados por isso daqui. Porque, vejam, peguem o espírito da coisa para vocês entenderem como é que C++ e C são diferentes de outras linguagens. A linguagem C, criada na década de 70, ela foi criada num ambiente em que os caras criavam o compilador e o sistema operacional ao mesmo tempo. Gente boa programando. A linguagem C foi criada num ambiente, existia um mote que era confie no programador. Esse tipo de programa que a gente está escrevendo aqui é castelo de cartas, castelo de areia perto das coisas que C foi feita para fazer. Com ponteiro, com aritmética de ponteiro e etc. E tem muitas dessas operações que são inseguras do ponto de vista da representação dos dados. Mas se o programador sabe o que está fazendo, tá beleza. Então, assim, coisas que podem parecer erradas, se o cara sabe o que está fazendo, tá tudo bem. Então, o compilador C ele foi projetado para ficar calado. Só se manifestar quando tiver errado. Certo? Só que na prática, com a difusão, nem todo programador que está na frente de um compilador é o Dennis Ritchie, né, que criou a linguagem C e o Unix ao mesmo tempo, junto com o colega dele lá. Né? Então a gente precisa, nós mortais, precisamos de aviso. Por favor, me avise quando eu estiver provavelmente cometendo um erro, certo? Então eu sugiro fortemente que vocês usem WALL e WExtra. W de warning e all e extra de me dê mais, tá certo? STD significa que eu estou usando a versão específica da linguagem. Como eu não usei nada demais, aliás, esse programa poderia ser tranquilamente compilado com qualquer versão inicial de C++, eu não precisaria disso aqui. Mas essa opção já é mais legal. Eu digo, siga estritamente as regras da linguagem. Por exemplo, não bote as suas extensões de compilador no meu caminho. Se eu usar, você me avisa.
certo? Então é isso. Beleza, deu certo, né? Sem erro de compilação. Vamos então botar para rodar. E agora eu preciso da ajuda de vocês para me dizerem as arestas do gráfico, que eu vou ficar aqui e vocês podem ler, tá bom? Não sei se vocês sabem, né? O compilador, se eu não disser nada para ele, gere o arquivo com o nome tal, ele vai gerar um arquivo chamado a.out, certo? Então, é o nome do nosso programa. Ok, já descobri uma coisa que eu não gostaria que tivesse saído assim. Era para ter uma quebra de linha ali, né? Mas é só a estética, né? Mas eu vou aproveitar, não vou falar a execução não, mas eu vou logo corrigir no código-fonte para a próxima vez que eu for rodar. Muito bem. Digite a próxima aresta. Agora, gente, eu vou fazer perguntas e vocês me respondam com precisão, tá certo? Qual é a primeira aresta saindo do 0 para o 1? Qual é o peso dela? 2. Próxima aresta saindo do 0. 3. Qual o peso? Próxima aresta saindo do 0. Peso. Próxima aresta saindo do 0. Com peso. Acabou as do 0, né? Tem alguma aresta saindo do vértice 1 para o 3 com peso? 4. Tem mais alguma saindo 1? Ok. Tem alguma saindo 2? Para quem? Para o 0. Com peso? Mais alguma do 2? 2 saindo para o 1 com peso? 2. Mais alguma saindo 2? Alguma saindo do 3? Para quem? Com peso? Mais alguma saindo do 3? Alguma saindo do 4? Alguma saindo do 5? Para quem? Primeiro para o 0, tá bom? Com peso? Aí tem 5, 3, é? 5, 3, com peso? 2. Tem mais alguma saindo do 5? 4. Saindo do 5 para o 4? 6. Com peso? 6. Mais alguma saindo do 5? Alguma saindo do 6? Não. Tem mais alguma aresta? Ok, então menos 1 e termina. E aí, rufem os tambores. Deu certo. Parabéns, Einstein. Muito obrigado pelo algoritmo. Temos 13 minutos, gente. Me digam aí, vocês querem fazer algum comentário sobre o código? Querem tirar alguma dúvida? Me digam aí como é que a gente aproveita esse tempo. Claro. Fala. Para finalizar, seria colocar para todos os vetores o limite? Isso, bora. Então é essa. Vamos fazer, porque esse aqui ficou só para 7, né? De lascar. Então vamos lá. Então, bora lá. Então a primeira coisa é essa daqui. Quando eu for. Então vamos lá. Eu vou fazer versões, tá certo? Então eu vou copiar e mexer lá. Então vou fazer assim. Ah, sim. Ok. Muito bem, gente. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para o usuário digitar o N.
Na verdade, eu preciso declarar o N antes. Ok. Certo, então aqui está ok, muito simples. O N não é o problema. O problema é agora o vetor. Tá certo? Certo, vamos lá. Não sei, só trocar onde tem 7. Pois é, não. Porque C++ não foi feito para declarar vetor com essa notação, cujo tamanho das dimensões é conhecido em tempo de execução. Ele só aceita se eu colocar uma constante conhecida em tempo de compilação. Vamos ver isso acontecer. Vamos ver isso acontecer. Ó, vou botar um N aqui e vocês vão ver o resultado. Não, assim, calma, eu vou fazer só assim, tá certo? Vocês já vão ver que vai dar errado. Na verdade, vejam, não é que deu errado. Ele compilou, senão ele tinha dado um erro, mas ele deu um aviso. A versão padrão do C++ proíbe Variable Length Array. Como eu tinha falado, né? Então, não é assim que se faz. Se você quer programar direito... E, aliás, por que ele aceitou? Ele aceitou porque tem uma extensão do compilador, né? Como eu já tinha explicado. Então, como é que você faz? Você vai alocar dinamicamente. Já viram alocação dinâmica antes? Ok, prazer agora. Aí tem um detalhe, porque já vai começar com a matriz, né? Boa sorte, é isso mesmo, é OBI. Não é FUP aqui. Se eu... Vamos supor que eu quero... não é o caso, mas vamos supor que eu quero alocar um vetor de N elementos. Não é uma matriz, N por N. Eu quero só um vetor. Como é que fica? Fica assim. Vocês já viram ponteiros? Sim. Ótimo, pronto. Então agora vem o new. E um vetor de quê? Vetor de inteiros. Então, vetor de inteiros. Quantos inteiros? N. Certo? Se eu quisesse um vetor, era assim que fazia. Na verdade, ok, é assim que faz, mas aí toda alocação dinâmica a gente tem que ser testada para saber se deu certo. Imagine que ao invés de uma coisa módica de 7 elementos, eu quisesse 30 trilhões. Não ia ter memória o suficiente no computador. Então, eu tenho que testar se deu certo ou não, tá certo? Porque o que é que acontece se eu deixar desse jeito? No dia que faltar memória, o meu programa vai quebrar com uma exceção não pega. E a exceção devia ser pega pelo meu programa, eu devia terminar com classe, né? Eu não posso continuar, mas eu estou ciente, eu estou dizendo tchau, usuário. Certo? Eu não termino o programa me afogando, não. Então, como é que a gente faz? A gente faz assim, gente. A gente bota um construto chamado try. Aí, gente, assim, aceitem o que eu vou dizer. Em técnicas de programação, no terceiro semestre, vocês vão ver exceções. Quando vocês estiverem vendo lá a orientação objeto, tem exceções, e lá vocês vão ver direitinho o que é que significa isso, tá certo? Mas eu explico daqui a pouco por cima, mas o fato é que o recurso é esse, tá bom? Então, eu vou fechar o try bem aqui, eu vou indentar tudo para ficar dentro do try. Pronto. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a exceção que indica falta de memória. Ela chama bad alloc em C++, tá certo? Então, lá vou eu. A propósito, esse tipo, ele está definido em algum canto. Isso é um tipo definido na biblioteca padrão. Onde é que ele está definido? No cabeçalho new, tá certo? Então, eu tenho que chegar aqui e dizer assim, ó, new. Beleza. Aí aqui eu digo cout, faltou memória. Saindo. Só para quebrar a linha. Quebrar a linha. Muito bem.
Bora lá, meu povo. O problema é que, infelizmente, eu não quero só um vetor, eu quero uma matriz. Pois bem, tem uma maneira de eu usar um vetor simulando uma matriz. É o que eu vou fazer aqui, certo? Mas aí eu preciso que vocês entendam o que é que eu vou fazer. Então, deixe-me mostrar. Olha que massa. Sim, dentre várias alternativas possíveis, eu vou usar uma que usa os recursos mais básicos de C++, tá certo? Como é? Isso, para o tamanho sim, mas antes eu quero ver quero que vocês vejam como é que fica na prática. Então vamos lá, ó. Gente, a ideia é simples, mas por favor entendam o que vai acontecer. Eu quero gravar uma matriz num vetor. Mais especificamente, supõe que aqui nessa posição da matriz eu tenho um A, aqui um B, C, D, E, F, G, H, I, certo? Eu quero gravar esse pessoal num vetor, em ordem, mas na ordem provavelmente a mais intuitiva possível. Aqui o A, aqui o B, aqui o C, portanto, linha por linha. D, E, F, G, H, I. Ok? Mas o legal não é só isso, não. O legal é que eu quero saber o seguinte: toda vez que eu quisesse acessar a posição IJ da matriz, eu acesso que posição do vetor? Aí é que vem a coisa legal. Porque agora, aqui tem dois índices, aqui tem um só. Aí vamos fazer o seguinte: eu vou tirar as letras. Para a gente associar mais facilmente e poder tentar fazer uma conta, eu vou tirar as letras aqui e vou botar a posição em que o elemento se encontra. Posição no vetor em que o elemento se encontra. Então, por exemplo, o A. O A está em que posição do vetor? 0. Então, vou botar um 0 aqui. E aí eu vou apagar logo os outros e aí a gente vai fazendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam o que eu fiz, né? Vamos lá. Os números estão todos postos. Me diga uma coisa. O elemento que na matriz está na linha I e na coluna J, ou talvez eu pudesse dizer assim mais facilmente ainda, na linha L e na coluna C. Quando eu vou para o vetor, o índice é igual a quanto? Qual é a fórmula? Pensem. Tentativa. L mais C. Será que funciona? Isso. Então não é assim. Pensem. 3 vezes L, ou 3 vezes L. 3 vezes L mais C. Já está correto. Podem testar. Na linha 0, isso aqui é 0. E aí está a coluna, né? 0, 1, 2. Que são justamente esses caras, né? Aí depois vem esses, que estão na linha índice 1, né? Aí fica 3 vezes 1 mais 0, 1, 2. Então, 3 mais 0, 3. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. E assim vai. Certo? E essa fórmula tem um sentido. Olha que bonito. É o seguinte, para chegar no elemento que na matriz está na linha L e na coluna C, no vetor eu faço o seguinte. Eu pulo todos os elementos das linhas anteriores. Quantas linhas tem antes? Quando eu estou querendo acessar o elemento da linha L, tem L linhas antes. Olha que massa. Por exemplo, quando eu estou na linha 2, quantas linhas tem antes, portanto, acima da linha 2? 2. E quantos elementos tem em cada linha?
3. Nessa matriz aqui é 3. Certo? Então, para pular o pessoal que vem antes nas linhas anteriores, eu digo 3 vezes L. Entenderam? E aí, para eu chegar agora, pular os elementos que vêm nesta mesma linha, mas antes do elemento da coluna C, C. Não é massa? Pois pronto, né? Então, guardem isso aqui para o resto da vida. Muito útil. De forma geral, N vezes L. Exato, né? O que eu quero, né? Vamos lá. Se fosse uma matriz M por N, esse 3, ele é o M ou ele é o N? Porque nesse caso, o M é igual a N, que é 3, né? Mas se fosse uma matriz não quadrada, seria o N. Porque N é o número de colunas, né? Quando eu multiplico por L, é porque eu quero pular os elementos de cada linha. Mas quantos elementos tem em cada linha? O número de colunas da matriz. Certo? Então, a fórmula geral é 3 vezes N, na verdade, N vezes L, né? Mais C. Certo? Pronto, essa é a fórmula. Então, agora vocês não estão mais restritos. Se vocês têm uma linguagem de programação e sabem declarar um vetor, vocês sabem usar a matriz agora. E o mais bonito, isso não serve só para matriz bidimensional. Se você usar o mesmo raciocínio, vai para tridimensional e etc. Bom, então, eu não sei se eu ainda tenho tempo, não tenho mais. Mas o fato, gente, é o seguinte. Vocês já têm tudo que a gente precisa. Tarefa de casa. Bom, isso aqui agora, eu preciso de uma matriz N por N. Então, eu vou alocar um vetor que tem essa quantidade de elementos. Certo? E agora, todas as vezes que eu acessava por linha e coluna, eu vou acessar por essa formulazinha. Então, olha só. To do, tá certo? E aí, realmente, não vai ser feito mais aqui em sala. Vai ser com vocês mesmo. Substituir as ocorrências de arestas índice LC por arestas índice o quê? Me digam aí. Assim, né? Não é isso? Pronto. E aí a gente adapta o algoritmo e no final, muito importante, tá certo? Como a gente fez uma alocação dinâmica, a gente tem que desalocar a memória no final. Então aqui eu tenho que chegar e dizer assim, ó, delete arestas, tá bom? Outra coisa que tem que ser feita nesse algoritmo, não foi, eu não tinha só a matriz, eu tinha outros vetores auxiliares, né, com tamanho fixo. Então outra coisa que eu preciso fazer também é o seguinte, alocar dinamicamente os outros vetores. E desalocar ao final. Beleza? Valeu, gente. Quarta-feira que vem é o Rudinho. Tchau, tchau.